Boa noite, irmãos e amigos. Estou aqui novamente para pregar mais um pequeno estudo bíblico. Eu vou pregar para vocês Salmos 32, que hoje preguei esses salmos lá no velório municipal, que faleceu uma irmã de uma membro da igreja, a irmã Rosinei, esposa do irmão Daniel de Souza. Então Deus me deu a oportunidade, o privilégio de pregar mais uma vez a palavra dele. E tinha bastantinhas pessoas, entre mulheres, homens, crianças, etc. Então vamos lá. Salmos 32. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Primeiro, ele chamou de bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada. Primeiro, ites, transgressão é perdoada. E aí sim passa a ser uma bem-aventurado. Enquanto a transgressão e pecado não for perdoado, não é um bem-aventurado, é um mal-aventurado. Porque os seus pecados foram perdoados. Se são perdoados, então tem paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Amém? Agora, segundo, perdoadas por quem essas transgressões? Perdoado por Deus Pai em seu Filho, que morreu na cruz para pagar os pecados e todos que vierem a crer nele terão. Irmãos e amigos, através da aceitação a Jesus Cristo, por meio do novo nascimento, o nascer de cima, não é de baixo, não é da carne, é do Espírito que estava morto e reviveu, como diz apóstolo Paulo em Efésios, capítulo 2. Apóstolo Paulo disse assim: e vos vivificou que estavam os mortos em ofensas e pecados. O corpo está vivo, tem vida, está andando, está divertindo, está passeando, está, ou seja o que for, gozando a vida. Mas não é um bem-aventurado. A transgressão não é perdoada. Então, não passou por um novo nascimento, o espírito estava morto. Então, ele reviveu. Reviveu como? Porque creu com um genuíno arrependimento, renunciando os seus pecados, com abandono de tudo que é mal. Quando a pessoa aceita Jesus, ele passa a seguir a Cristo um novo caminho, uma nova direção, e abandona tudo que é mal, que é ruim, injustiça, que desagrada a Deus, quem nos salvou. Então, e também um exame de consciência, e reconhecendo que é um pecador. Se não reconhecer que é pecador, aí ele vai achar que não necessita de salvação. Então, se ele reconhecer que ele é um pecador, necessita de Deus, de Jesus,
Ele reconhece que é um pecador e necessita da salvação. Dalzíria e Hilário está assistindo. Seja bem-vinda. Que Deus te abençoe. Olha, aqui nos Salmos, que eu estou lendo, 32, então, ele fala, ser uma bem-aventurado é um momento de se converter para ser bem-aventurado. Converter a Deus através da palavra dele, escrita, e quando ela está sendo pregada, e não olhar para outro. O erro é olhar para os outros, que não te dá nenhuma garantia de salvação a não ser Jesus Cristo. Ser um bem-aventurado. Jesus Cristo, ele, no momento que a pessoa converteu, no momento, não é por merecimento, ninguém merece os céus, merece o inferno. Eu mereço o inferno, todos nós merecemos, mas quem passou por um novo nascimento não vai para o inferno, porque Jesus sofreu o equivalente ao inferno em nosso lugar, mas sim porque ele é digno de confiança e de fé e amor, Jesus Cristo. Todo o mérito e crédito deve ser dado a Jesus, que morreu por nossos pecados na cruz. Amém? Lá na cruz, ele levou nossos pecados em seu corpo, quando morreu por nós na cruz. Significa que aquele que nesta vida tem aceitado a Jesus Cristo antes da morte, como no velório eu falei hoje, que foi no velório, tem que ser antes da morte, enquanto tem vida, pode ter certeza que vai morar lá no céu com Cristo, mas tem que passar por um novo nascimento. Amém? Junto com o Filho e com o Pai e com os anjos, sem merecimento algum. É aquele que tem o Espírito Santo morando nele, o Consolador, que é chamado Consolador, que consola, ele nos consola, ele nos dá ânimo para viver e ser um bem-aventurado. Amém? Estes salmos mostram o terror do pecado quando não perdoado por Deus em Cristo Jesus. E não somente se não se arrepender, se não aceitar o sacrifício de Cristo, não terá o perdão de Deus. Confiar em nosso sacrifício, a nossa caridade, as nossas boas obras, não, isso não leva ninguém para os céus. A obra de Jesus, a obra redentora dele lá na cruz. Então, não tendo o perdão, esse tal não é dele. Não tem o Espírito Santo habitando nele. Então está na carne. Sem o Espírito Santo habitando na pessoa, este tal não é de Deus, não é de Cristo, não é dele. Lá disse o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 8, versículo 9. O que Paulo diz? Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Deus não atribui responsabilidade de suas culpas, quando ela foi atribuída a Cristo. Todo o pecado, quando ele morreu na cruz, levando nossos pecados sobre o madeiro. Versículo 6 do capítulo 5 de Mateus, para amparar essa live. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão chamados filhos de Deus.
um desejo intenso, meus amigos, irmãos, para a justiça de Deus e as coisas honestas e espirituais. Tem que ter desejo de servir a Deus. Por Ele, em primeiro lugar, se esvaziar de toda a nossa autojustiça própria, nossa autoestima também. Ele chama de bem-aventurado. Bem-aventurados, porque as iniquidades foram perdoadas de uma vez por todas em Cristo Jesus. Simone, minha filha, Rabal está assistindo. Que Deus te abençoe. Amém? Então, isto, meus amigos, meus irmãos, Salmos 32, eu estou estudando, estou terminando. Isto aqui nos leva a olhar mais para Deus em Cristo Jesus e não olhar para nós mesmos. Esse é o mal de todo mundo, começar a olhar para nós mesmos. Amém, Simone Rabal da Costa. Olhar para nós mesmos e não olhar para Cristo Jesus. Isto nos leva a nós olhar para Ele somente. Isto nos leva a olhar mais para Ele e não para nós. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. As Escrituras nos ensinam a olhar mais para Deus em Cristo Jesus. Olhar por meio dele, que somos conduzidos ao Senhor Deus. Então, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Aquele que desfruta nesta vida, desde agora, nessa vida física que nós estamos vivendo, e após a morte, esses são os chamados bem-aventurados. Amém? E terão a bem-aventurança divinas. Este salmo mostra o terror do pecado não perdoado por Deus em Cristo Jesus. Em compensação, logo fala do perdão do pecado aliviado e gozo eterno, chamando de bem-aventurados. Porque a iniquidade foram perdoadas, por isso nós somos bem-aventurados. E lavada no sangue de Jesus Cristo na cruz. Pecados, quando ele disse na cruz. Amém? Terminei esse vídeo, vocês podem voltar do começo. Comecei, aqui foi Salmos 32, no bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Primeiro, olha bem, primeiro item, transgressão, repetir novamente, transgressões é perdoadas. Aí sim possa ser chamados de bem-aventurado, porque os seus pecados foram perdoados na cruz, são os pecados na cruz do Calvário. Se são perdoados, então temos paz com Deus. Segundo, perdoadas por quem? Quem? Perdoada por Deus Pai em seu Filho Jesus Cristo, que morreu na cruz para pagar nossos pecados, todos que vierem a crer nele. Os já que creram, já que partiram, os que não vão crer ainda. Mas isso, como eu falei também para um lá no caminho, indo para o túmulo, lá no velório. Perguntei se ele estava bom. Ele disse, bom, enquanto está vivo, está bom. Falei, enquanto está vivo, está bom, mas se aceitar Jesus, né, para estar bom com a alma está salva. Então é nessa vida,
antes da morte. Amém? Então deixo um convite para os pessoal, vocês aqui de Ubirajara, que me conhecem, o pastor da Igreja Batista, todos conhecem, não preciso nem me identificar. Então temos cultos amanhã das 19h30 até as 20h30, sexta-feira, sábado à noite, domingo de manhã e domingo à noite, é o mesmo horário. Domingo de manhã é de manhã, das 9 às 10. E o sábado, sexta-feira e domingo à noite, das 19h30 até as 20h30. Amém? Que Deus abençoe a todos, que tenham uma boa noite.